Vibe Mundial FM. Hoje eu tenho o prazer, já ela estará aqui nos estúdios de uma forma virtual, né? Porque ela está um pouco longe. Estarei com a terapeuta Mônica Espínola, brasileira, mas que mora em Portugal, e vai falar sobre um tema super, hiper, mega importante dentro da visão sistêmica, que são as exclusões e a forma que os sistemas familiares têm de compensá-las. A entrevista é imperdível, já ela estará aqui, né, pelo telefone, né? Infelizmente, né, a gente está nessa distância, e também, ainda que tivesse aqui, a gente está nessa condição de lockdown, de pandemia, e a gente deve respeitar esse distanciamento social. Muito bem. As constelações familiares, elas são uma técnica de psicoterapia idealizada pelo grande psicanalista alemão Bert Hellinger e hoje muito utilizada por terapeutas no mundo todo. Eu acho que ela já está aqui. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcos. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Como estão as coisas aí em Portugal? Graças a Deus, tranquilo. Tá melhorando? E por aí no Brasil? Tá começando a melhorar também. Oba, então tá bom. Que bom, né? Sim. Mônica, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, nessa entrevista, falando sobre a sua formação, que é terapeuta, você é uma terapeuta sistêmica, né? E não podia ser tão importante quanto outros temas a abordagem do tema exclusão. Sim. Gostaria que você falasse um pouco sobre a tua experiência como terapeuta em Portugal e como você vê essa questão das exclusões do sistema familiar. Então, aqui em Portugal, as constelações são mais recentes do que no Brasil, né? Então, chegaram um pouco depois aqui. Então, ainda tem bastante gente que desconhece essa terapia. Mas a gente vai trabalhando e levando ao conhecimento de quem puder, né, ter acesso, e a gente vai fazendo isso para aumentar. É uma pena essa pandemia ter atrapalhado um pouco a parte presencial, né? Mas, enfim, a gente vai fazendo a parte online e, por enquanto, é o que tem, né? Não dá para reclamar. Certo. E sobre o tema das exclusões, Marcos, o que eu percebo, eu trabalho só com constelações desde 2012, minha formação é em odontologia, mas depois eu migrei para essa área das terapias. E o que a gente percebe é que muita gente, às vezes, nem sabe que, por exemplo, passou por um aborto, ou que tem pessoas que foram excluídas na família, porque já que foram excluídas, não se tem notícia, não tem a história delas, né? E depois a gente vê a compensação disso através de outros descendentes que nem sabiam, e como as questões sistêmicas são absolutamente inconscientes, a pessoa nem sabe que ela está presa ao destino de alguém que foi excluído do sistema. E às vezes, puxando para a tua área aí também, às vezes a inclusão de um animal na família, que é tratado como uma pessoa, também é uma compensação dessa exclusão que foi feita. Que interessante e que importante, né, esse olhar para as exclusões que vão trazer, né, Mônica, consequências, inclusive doenças para o sistema familiar ou para a pessoa ao qual ela está honrando, não é isso? Sim, é bem isso mesmo. Muitas vezes as pessoas, esses descendentes que a gente fala, que a coisa sempre explora, vamos dizer assim, para a parte mais fraca, que normalmente são as crianças e também os animais. E aí pode trazer, por exemplo, essas doenças que essas pessoas e os animais vão apresentar por conta de coisas que elas nem imaginam que existam no sistema. E aí os pais ficam desesperados, sem saber de onde procurar, o que acontece com aquela criança. Muitas vezes o diagnóstico não é fácil, porque não tem nada orgânico, né? É simplesmente sistêmico.
e acaba se expressando no organismo, no corpo da pessoa, sem que ela tenha, né, a ideia do que pode estar acontecendo por trás mesmo. E como você vê essa questão da compensação no sistema? E antes disso, né? A gente falou de exclusões, mas existem duas outras leis, né, que regem as constelações familiares, que são os pilares, a base, né? Gostaria que você comentasse rapidamente, só para as pessoas se situarem, qual que é teu olhar em relação às outras leis que, quando infringidas, levam a problemas, a emaranhamentos, enfim? Tá, então vamos começar a falar das três, né? A primeira lei, então, é o pertencimento. Todos têm direito a pertencer à sua família de origem. Todos que foram concebidos dentro dessa família. E mesmo que essa concepção resulte num aborto, por exemplo, essa pessoa pertence, ela tem lugar. Então ninguém pode ser excluído da sua família, tá? A segunda ordem seria a hierarquia. Então todos têm lugar e um lugar certo dentro da família. Então quem chegou primeiro no sistema tem precedência sobre quem chegou depois. Ou seja, primeiro chegaram os avós, depois chegaram os pais, depois chegam os filhos, depois chegam os netos. E também os filhos, né, nos irmãos, dentro desse pensamento, dessa hierarquia, também tem uma ordem de chegada. Então, o primeiro filho é primeiro filho, segundo é segundo, terceiro é terceiro. E às vezes é coisa que parece óbvio, mas não é. Porque suponhamos que um casalzinho de adolescentes engravidem e a família fala, olha, é muito cedo, vocês são muito novos. Então optam, por exemplo, por um aborto. E aí esses adolescentes crescem e casam, às vezes casam entre si ou com outras pessoas, mas enfim. E aí tem o primeiro, segundo, terceiro filho? Não, o primeiro era aquele que foi abortado na adolescência. E essa desordem causa muito problema, porque um primeiro filho é um lugar de muito destaque dentro de uma família, porque ele tem uma força, né, uma estrutura interna muito forte. E um primeiro filho sempre é mais cobrado pela família. Então, por ele ter essa estrutura interna forte, ele suporta essa cobrança. Agora, um segundo filho colocado no lugar do primeiro, ele vai ser cobrado como o primeiro, mas ele não tem essa estrutura interna tão forte. Perfeito. Então, é uma pessoa que tende a ter problemas na vida, né? E isso é pesado para ela. E às vezes, até entre os próprios irmãos, acaba tendo alguma situação complicada, porque um olha para o outro e fala, mas você não é o primeiro. Na alma ele sabe que não é o primeiro aquele, né? Mas ele está colocado ali no lugar daquele. Então faz falta, né, essa pessoa. Então, principalmente, irmãos mais velhos e irmãos gêmeos abortados, e muitas vezes a pessoa nem sabe que estava grávida de gêmeos, porque no final da gestação tem um bebê, não imagina que no começo eram dois, também fazem muita falta, também geram muitas questões. Perfeito. E a terceira ordem, Marcos, é o equilíbrio entre dar e receber. Então, a gente precisa respeitar isso quando faz alguma coisa por alguém e esperar, né, o retorno daquela pessoa, senão sobrecarrega. Fica pesado para quem recebe demais, o tanto que recebe, vamos dizer assim, sem poder retribuir. E eu falo até que eu comparo com o WhatsApp, sabe? Porque a gente, quando recebe uma mensagem e manda uma mensagem, quer que o outro responda logo. Se o outro não responde, manda outra mensagem, chama, liga, né? Fica numa situação assim de uma cobrança. E às vezes o outro fala, nossa, mas eu já ia responder. Então isso quer dizer que a gente às vezes não respeita o tempo de alma do outro, que é diferente muitas vezes do nosso. Nossa, esse assunto é tão atual, né? Nossa, e como, né? Mônica, você falou de Portugal, né? A gente tem a ideia aqui do Brasil, ou pelo menos eu tenho a ideia, né? Que Portugal, por estar na Europa, por estar do lado da Alemanha, que foi o berço das constelações, teria que estar mais na frente, mais adiantado, as pessoas aceitando mais, né? Mas não é o que acontece, né?
Não é. Não é o que acontece. A distância física não tem a ver, né, com essa distância. Eu acho que no Brasil a gente é mais aberto a curiosidades, a outras formas de pensar, outras terapias alternativas, né, complementares. Então, acho que por esse ponto o Brasil chegou mais rápido, vamos dizer assim, a esse desenvolvimento todo. Que interessante, como como é bacana ouvir isso, porque de fato o brasileiro talvez seja mais aberto, né, à quebra de novos paradigmas, né, de paradigmas antigos para que venham novos conceitos, né. Agora, Mônica, pela tua experiência, quais são as demandas maiores aí dos pacientes em busca dessa técnica de Bert Hellinger para tratamento? Olha, tem de tudo um pouco, Marcos, de tudo um pouco. Vem gente com questões de família de origem, que tem um relacionamento que não é legal com o pai, com mãe, com os irmãos. Tem gente que vem com um problema de relacionamento da família atual que constituiu, com o marido, os filhos. Tem gente com problema profissional, financeiro, enfim. Aí também tem atendimento de empresas, né, as constelações organizacionais. Ou seja, tem de tudo. Eu costumo dizer que tudo que tem energia envolvida pode ser constelado. E tudo tem energia, porque a gente coloca, né, a nossa energia com quem a gente está se relacionando, seja lá que tipo de relação for, profissional, pessoal, afetiva, enfim, tudo tem. Então dá para a gente olhar isso e atenuar, vamos dizer assim, as questões que acontecem. Vibe Mundial 95.